Abra sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 3. Graças a Deus. Filipenses, capítulo 1, versículo 3. Nós vamos ler até de 3 a 11. Graças a Deus. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus, sua glória enche minha vida, Senhor. Vamos cantar. Quão formoso tu és, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus, sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em sua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em suas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em sua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas suas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor, te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor, oh, te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Oh, aleluia. É maravilhoso te contemplar, Senhor. É maravilhoso estar na tua casa. Fala conosco nessa noite. Fala conosco. Esse é um momento do culto em que o Senhor fala diretamente aos nossos corações. Fala conosco, pelo poder do nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus nos diz, os versículos de 3 a 11 de Filipenses 1. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra, diga boa obra, em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória
e louvor de Deus. Geralmente, neste texto tem um subtítulo aí, talvez tenha na sua Bíblia. Na minha Bíblia estava escrito: ação de graças e súplicas em favor dos filipenses. Então, é um texto onde Paulo ele manifesta a saudade, o amor que ele tinha por aqueles irmãos e o fato de que ele tinha prazer em orar e interceder por eles. E ele fala de uma coisa que está acontecendo agora mesmo no teu coração e no meu coração. Paulo fala sobre a boa obra que Cristo começou dentro de cada um de nós. Essa boa obra que foi iniciada e que ela só será terminada na volta de Jesus para nos levar para a eternidade. Até lá, aqueles que estiverem vivos, eles estarão nesse processo de boa obra. Depois que nós morrermos e nos formos, ele acaba. Não há mais a necessidade que ele continue. Nós nos fomos já. Mas, enquanto você está aqui, está acontecendo essa boa obra dentro de você. E o tema dessa ministração é uma pergunta: a obra de Deus em nós está sendo aperfeiçoada? Eu queria que você olhasse para o irmão do seu lado com muita obediência ao pedido do pastor Heber e dissesse assim: meu irmão, a obra de Deus está sendo aperfeiçoada em você. A obra de Deus está sendo aperfeiçoada na sua vida. Este é um texto assim cheio de detalhes especiais, é um texto muito rico. E nós vamos estudá-lo um pouquinho hoje. É um texto que demonstra o que sentia o coração de Paulo a respeito dos filipenses. Eu vou extrair alguns ensinamentos importantes dele, dividindo em 3 partes especiais, para que nós possamos compreender melhor. Mas eu estava pensando sobre essa boa obra de Deus em nós, e me lembrei de quando eu estudava lá na 8ª série. Hoje vai até o 9º ano. Não quero dizer com isso que eu sou velho, mas as coisas mudam. Elas mudam tanto que a gente tem que se situar para não ficar perdido, né? Eu estava falando que eu estou fazendo inglês, na minha turma só tem adolescente. E ontem eu fiquei assim extremamente constrangido, porque foram fazer a seguinte pergunta: qual o teu jogo de videogame preferido? E aí uma menina falou, o outro falou, e eram uns jogos que eu nunca ouvi falar na minha vida. E aí quando perguntaram para mim o que é que eu respondi: Super Mario Brothers. Aí ele olhou e disse assim: Super Mario? Eu falei: é isso mesmo. Porque eu não quis dizer Alex Kidd, que era mais antigo ainda. Ia ficar mais feio para mim. Mas eu parei e pensei: Deus, como as coisas estão caminhando rápido. E eu me lembrei de quando eu fazia a 8ª série, e eu tinha assim alguns amigos bem nerds. Eles eram muito inteligentes, para não dizer que 3 deles eram realmente acima da média. Aqueles caras não eram normais. Um deles tinha uma aptidão para física, tá, para cálculo, de uma maneira extraordinária. Tanto que quando a gente se juntava em grupos para estudar, ele dava aula para a gente. E eu dizia assim, para mim mesmo: esse cara, ele vai ter muito sucesso na vida, porque ele é muito inteligente. Ele é um cara sensacional. Que inteligência é essa? Eu não consigo. Eu era aquele cara que fechava o ano com recuperação em 3 matérias. Você foi um desses ou só fui eu? Todo ano, irmão, era todo ano. Eu fechava com recuperação em 3. E aí eu tinha que ralar, estudar. E eles não, eles passavam assim. Chegou o final do ano, antes da recuperação, eles já estavam aprovados. E eu dizia assim: esses caras vão ter muito sucesso. Esse mais específico, ele era um servo de Deus, então ele trazia o violão dele. E às vezes, antes de começar a estudar, ele cantava com a gente. A gente cantava, adorava o Senhor. E ele foi embora para Curitiba. Começou a fazer uma faculdade em Curitiba, se tornou um dos maiores especialistas na área no Brasil. Hoje ele é um professor estimado, reconhecido na área dele. Mas sabe o que aconteceu quando eu o encontrei
anos depois, ele, que era um jovem de Deus, estudou tanto e se envolveu tanto com as ideias, com as teorias humanas, que passou a não mais acreditar em Deus, se tornou ateu. E eu, quando o encontrei, achando que encontraria aquele amigo, sabe? Aquele amigo que a gente estudou junto, e eu poderia dizer para ele: eu sou pastor hoje, eu estou servindo o Senhor, eu estou fazendo algo com a minha vida. Mas encontrei um cara que não acreditava mais em Deus. Outros amigos, também tão cheios de inteligência e uma perspectiva enorme de um futuro de sucesso, enveredaram por drogas, a bebida, cigarro, alguns com filhos com várias mulheres, já divorciados. E quando eu encontrei esses amigos, eu lamentei no meu coração, porque eu percebi que o tempo para eles, na verdade, a boa obra de Deus na vida deles, ela havia sido travada em algum momento da sua história. É como ver aquele colega de classe que é o galã da turma. Teve um galã na sua turma, as meninas todas queriam namorar com ele. Irmão, eu era o pato feio da minha turma. Eu pesava uns 22 quilos, brincadeira, mas eu era bem magrinho. Você acha que eu sou branco? Eu era muito mais branco do que eu sou agora. Minha sogra, quando me viu a primeira vez, perguntou se eu estava doente. Porque eu era branco, não pegava sol, morei em São Paulo. São Paulo é nublado. Mas tinha aquele camarada na minha classe, que ele era o galã. Ele era bonitão, altão, forte. Rapaz, eu encontrei o galã da minha turma esses dias. Eu vou te falar, irmão, me deu vontade de chorar. Porque o homem está com a barriga, que aquilo não é normal. Caiu o cabelo, olha, todo, ele está assim. E não é, tem uns irmãos, eu vou puxar a sardinha, tem uns irmãos carecas, são bonitos. Porque você tem Jesus. Mas um careca sem Jesus, irmão, vou te falar, é uma coisa difícil. E esse amigo meu, que era o galã da turma, vou te falar, eu disse: rapaz, quem está bonito hoje sou eu, porque isso aqui está difícil. Eu estou fazendo uma brincadeira para te levar a entender que há pessoas na vida com as quais você já conviveu, e quando você as encontra, elas estão do mesmo jeito ou pior. As mesmas conversas, a mesma forma de ver a vida, não há crescimento, não há evolução na sua maturidade, na sua coragem, na sua forma de lutar, de viver. São pessoas que não permitiram que a boa obra de Cristo se realizasse dentro delas. E nós precisamos então desejar se tornar pessoas melhores a cada dia que se passa. Você não pode ser o mesmo marido que você foi. Você precisa crescer. Em cada área das nossas vidas nós precisamos crescer e avançar, meus irmãos. Eu não aceito estagnar e não crescer. E você sabe que o nosso desejo de crescer não pode ser só pelos outros, mas tem que ser principalmente por nós. Sabe por quê? Eu penso que uma das coisas mais tristes e decadentes da vida é quando alguém olha 5 anos atrás, 10 anos atrás, e compara ele com quem ele era, e percebe que ele não cresceu, mas decresceu. E percebe que ele não se tornou melhor, mas ele até piorou em alguns aspectos. Quando você olha para você mesmo anos atrás e se vê agora, que avaliação você faz da sua própria vida? A Bíblia fala que nós não temos que nos comparar com os outros, com alguém, mas ser o melhor que nós pudermos ser. Ou seja, a melhor comparação é a comparação consigo mesmo. Eu olho para trás e digo quem eu era 10 anos atrás e quem eu tenho me tornado. Isso é bom, eu tenho crescido, Deus tem tido espaço na minha vida para me tornar alguém melhor, ou eu sou o mesmo, ou eu sou pior do que quem eu era anos atrás. Se você
chega à conclusão e à constatação de que você é pior do que você era antes, eu quero te dizer, você realmente está numa zona de perigo, numa zona de risco. Você precisa olhar, se comparar, e o saudável é chegar à conclusão de que você está crescendo. Olha para o irmão do seu lado e diga: meu irmão, você tem que crescer, você tem que se desenvolver. Só que, quando a boa obra de Deus está sendo feita em nós, existem evidências. Diga: evidências. Evidências. Você dá fruto. Você reflete daquilo que está acontecendo na tua vida. Aí você diz assim: a partir de hoje eu não vou ficar com raiva tão rápido quanto antes. Eu não vou. Senhor, em nome de Jesus, da próxima vez que isso acontecer comigo, eu vou reagir de uma maneira diferente. Eu vou reagir de outra forma. Eu já contei para vocês, bateram meu carro várias vezes. E pelo menos as 2 primeiras vezes eu perdi o controle, irmão. Eu fiquei nervoso. Eu falei: Deus, me ajuda. Da próxima vez que me baterem, por favor, eu não quero que me batam, mas da próxima vez que me baterem, me ajuda, Senhor. E aí uma senhora grávida me bateu. Na verdade ela não me bateu, ela não engatou o carro veio de ré sozinho e me acertou. Quando ela chegou, tinha comprado remédio na farmácia. Eu fiquei olhando para o meu carro amassado outra vez. E eu falei: essa vai ser a minha chance de dar um fruto diferente. Tratei ela com educação, coloquei ela para sentar no carro dela. Falei: fica calma, fica tranquila, você está grávida. Liga para o teu marido, pede para ele vir. O homem veio com os 4 brutamontes no carro. Acho que ele pensou que eu tinha gritado com a mulher dele, não sei. Disse: olha, tua esposa está aqui, calma, tranquila. Agora vamos conversar sobre o prejuízo. Ele até me conhecia. O senhor não é o pastor Heber? Eu falei: Deus, eu quero ter uma reação diferente. Isso vai mostrar o meu crescimento. E quais são os ensinamentos então que eu tiro dessa boa obra que Paulo comenta? Primeiro, que tipo de sentimento nós temos gerado no coração daqueles que nos lideram? Que nos lideram para que nós cresçamos. Um pai lidera um filho para que ele cresça e se torne melhor. Mas que sentimentos nós estamos gerando no coração daqueles que cuidam de nós? Paulo está falando que o coração dele estava cheio de alegria em orar, em interceder, em clamar pelos filipenses. Ele se lembrava deles com alegria no coração. Quando eu falo de líderes, eu não estou falando só de pastor, líder de célula. Eu estou falando dos seus pais. Eu estou falando dos seus professores. Como disse ontem o pastor Francinaldo, foi fantástico, fantástico. Ele disse: líder só muda de nome dependendo do local em que está. Se for na escola, quem são os líderes? Os professores, os pedagogos, os diretores. Se você vai num hospital, quem são os líderes? Os médicos, os enfermeiros, os profissionais da saúde. Então, você encontra líderes diferentes. Então, nossos pais, nossos professores, nossos chefes na empresa, também nossos líderes na igreja. Que tipo de sentimento nós estamos gerando naqueles que querem e têm lutado pelo nosso crescimento? Isso é muito intrigante, meus irmãos, porque se torna ainda mais profundo quando envolve o fato de que nós somos cristãos. Quando envolve o simples fato de que nós precisamos dar testemunho da nossa fé. Você sabe que quando alguém comete um erro, é uma coisa. Quando um cristão comete um erro, isso toma uma proporção muito maior, porque as pessoas esperam que um cristão represente a Cristo. As pessoas esperam que um cristão tenha atitudes que Jesus teria, ou que Jesus teve. Então, nós cristãos ainda mais precisamos dar esse bom testemunho. Mas eu te pergunto, o que as pessoas que cuidam de você diriam a seu respeito se elas pudessem falar francamente? O que as pessoas que lideram você, que estão trabalhando pelo teu crescimento, diriam
se pudessem falar abertamente. 1 Pedro 3, 13 a 17 diz, eu vou ler a partir do versículo 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor. Você não empurra Jesus de goela abaixo em alguém, não, você o representa, e aquela pessoa ela será tocada por Jesus na sua vida. Já foi o tempo, meus irmãos, que o evangelismo se baseava em dizer, ou você aceita Jesus ou você vai para o inferno. Isso é verdade, é bíblico. Mas você sabe que nós precisamos conquistar as pessoas não as acusando, mas em amor. A Bíblia está falando aqui em mansidão, em temor, com boa consciência. De modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Paulo está dizendo aos filipenses, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Sabe, aquelas pessoas que geram saudade na gente quando elas se vão. Eu tive uma família aqui esse ano que foi embora para Santa Catarina. O irmão Joelson e a sua família, eles trabalhavam no diaconato aqui da igreja. Me procuraram, pastor, Deus abriu uma porta, nós vamos para Santa Catarina, vamos nos mudar. Eles, o casal e as filhas. Orei por eles, os abençoei, eles foram. Chegando lá, encontraram uma igreja e pediram para passar o meu telefone para o pastor deles agora. O pastor deles me ligou e eu tive o prazer de dizer para ele o seguinte, pastor, esse casal fazia parte do diaconato da igreja. Eu quero te dizer uma coisa, receba esse casal no serviço da tua igreja, porque esse casal só me rendeu alegrias aqui, só alegria. Essa família me rendeu alegrias. Então eu quero te falar de pastor para pastor, abraça essa família, eles vão alegrar teu coração. No meio das tuas dificuldades, das decepções que você passar, essa família vai ser um ponto de alegria para você. Ainda redigi uma carta, falando de tudo que eles representaram para nós como igreja. Não é bom quando isso acontece? Mas é tão ruim quando você deseja que uma pessoa fique bem longe de você. Oh meu Deus, essa pessoa foi embora, por que ela não foi antes, Senhor? Só foi agora, podia ter ido antes de fazer tudo isso. Mas tem aquelas pessoas das quais você se lembra com alegria e saudade. Tem uns amigos assim, Rodrigo Arraes é um dos meus melhores amigos. E Rodrigo, ele tem umas piadas tão inteligentes que demora para você entender e rir. Sabe como é? Não é aquela piada simples. E aí ele vem contando uma coisa da história e aí ele solta uma piada. E às vezes eu estou lá em casa lavando louça, é quando eu entendo a piada e começo a rir. Eu falei, então era isso que ele queria dizer. E ele é tão engraçado. E eu às vezes estou lá lavando a minha louça e começo a rir sozinho. Tem aquelas pessoas que você fica rindo sozinho, porque te dá alegria lembrar sobre elas. Paulo está falando aqui que além dessa boa memória, da alegria que ele sentia, ele fala do bom testemunho, eles contribuíam no serviço do reino. Eu quero te perguntar, que tipo de cristão você é? Aquele que contribui para o serviço no reino? Ou aquele que, na verdade, dificulta o serviço no reino? O teu testemunho hoje, ele leva pessoas a amar Jesus ou ele faz com que pessoas não queiram ser cristãs? Paulo está falando das boas recordações, boas lembranças, e está falando da alegria que ele sente em se lembrar deles, porque eles eram cooperativos na obra de Deus. Hebreus 13:17 diz: obedecei aos vossos pastores
E sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Olha o que a Bíblia está dizendo. Por favor, escute e preste bastante atenção nisso. A Bíblia está dizendo: seja submisso aos seus pastores e contribuam para que eles não gemam de dor. Eu vou te falar, eu nunca vi minha esposa gemer de dor. Assim, ela é muito resistente com dor, às vezes dor de cabeça. Mas um dia numa viagem eu vi a minha esposa com dor no estômago. A gente estava longe daqui. Eu fiquei desesperado, porque quando eu vi ela estava chorando e, meu Deus, e ofegante. Quando eu vi a minha esposa daquela forma, eu falei, a dor é muito grande, porque ela não é disso. Ela aguenta bem. É muito grande essa dor. Eu fiquei desesperado. A Bíblia está dizendo o seguinte: não gera dor no coração daqueles que te lideram. Não gera dor no coração dos teus pastores, para que eles cuidem de você gemendo, com dor, com dificuldade, mas traz alegria ao coração deles. Traz alegria ao coração deles. Tem pessoas que quando a gente fala essa palavra submissão, elas tremem. Elas têm um conceito errado do que isso significa. E aí eu te faço uma pergunta: até quando as feridas do nosso coração irão nos impedir de nos envolver e nos comprometer mais? Não é porque alguém te decepcionou que todos vão, meu irmão. Você precisa se abrir. Se você não se abrir, você vai ter essa vida em que a obra de Deus em você estagnou. Você é boa, você tem um bom caráter, você tem palavra, você é um bom ser humano. Mas não é só isso. Deus tem mais para fazer através das nossas vidas. A Bíblia diz que a criação aguarda ardentemente pela manifestação dos filhos de Deus. Quando nós vamos baixar mais a guarda? Quando vamos começar a usar os talentos e dons que Deus nos deu? Bill Hybels, que é um dos grandes pastores dos Estados Unidos e da atualidade, um homem inspirador, ele fez uma pergunta a um grande escritor americano chamado Dallas Willard. Eu acho esse escritor um cara sensacional. Ele diz o seguinte: ele perguntou: Dallas, o que mais aborrece você no ministério como pastor, como líder? Escuta o que o Dallas respondeu. Ele disse: me aborrece saber que os seguidores de Cristo exijam tanto incentivo e adulação para fazer a obra de Deus no mundo. Conheço muitos pastores que precisam suplicar para que as pessoas compareçam aos eventos. Precisam implorar para que elas usem seus talentos e seus dons espirituais, concedidos por Deus, a fim de expandir o reino. Precisam insistir para que leiam a Bíblia. Orem, tem que insistir para que orem e dizimem. As igrejas gastam muito dinheiro produzindo vídeos emocionantes para levar as pessoas a se envolver mais, porque se não exibirem esses vídeos, a congregação na verdade não se importará em ajudar ou se envolver. Não deveria ser assim, pois a motivação de um seguidor de Cristo deveria ser simplesmente Ele mesmo, Jesus. Vocês concordam comigo que apenas o Evangelho em si deveria ser o suficiente? Mas para alguns de nós não é. O pessoal do Juventude Ação, o Henrique e a Jaque, fizeram há uns dias atrás a Noite das Luzes. Colocaram umas lâmpadas negras aqui e trouxeram umas tintas que reluziam com essa luz. Era rosa, verde, amarelo e aquela coisa assim bem forte. Os jovens iam chegando, eles iam pintando algo no braço. Isso aqui virou uma festa para Jesus. E aquilo reluzia. Foi muito legal, mas eu vou te falar, nenhuma das nossas estratégias, nós vamos continuar fazendo estratégias, mas nenhuma delas pode firmar alguém. Só o simples Evangelho de Cristo pode realmente firmar a vida de alguém. Só o Evangelho. Mas tem pessoas que estão querendo isso.
estão querendo. Tem um montão de pastores fazendo campanhas para atrair gente, desenvolvendo campanhas para ver a igreja cheia, para ter pessoas ali. Mas do que adianta se não são pessoas em que a boa obra de Cristo realmente está sendo realizada dentro delas? Do que nos adianta encher? E se de repente Jesus voltar e boa parte dessas pessoas não for? Eu quero te dizer, meu irmão, você está aqui hoje, você pode pregar em pecado, você pode profetizar em pecado, você pode subir no altar e louvar em pecado, mas você não pode entrar no céu em pecado. Quando você chegar lá diante do Senhor, eu quero te dizer, ou você está com a porta aberta ou ela está fechada. Não existe um meio termo, não existe uma outra possibilidade de barganha e de negociação, não existe. Não se entra no céu em pecado. Para entrar no céu, você precisa abrir o coração e permitir que Jesus continue completando essa boa obra dentro de você. Não dá para entrar de qualquer forma. Não podemos esquecer que nós estamos nos aperfeiçoando. Aqui mesmo na igreja nós temos carência em várias áreas, para que as pessoas estejam servindo, se dedicando. Onde estão os teus talentos, os teus dons? No final do culto, nós vamos ter ali no balcão de informações, a pastora Fabiana vai estar lá, te dando informações sobre os nossos ministérios. Você pode receber um folder e você pode se envolver e contribuir mais. Ontem nós tivemos aqui, eu quero que você entenda a minha posição. Eu acho que eu talvez não tenha falado francamente dessa forma em outro momento, assim, sobre esse assunto. Fizemos aqui a conferência de células e foi uma tarde assim espetacular, sabe? Quem estava aqui ontem na conferência aí dos líderes? Foi bênção para a tua vida? Cara, pastor Francinaldo, meu Deus, é um homem muito precioso. Mas eu sei que alguns líderes nossos não estavam aqui. E aí eu paro na minha posição de pastor, de quem quer amar, de quem quer ser pai, mas ao mesmo tempo de quem tem que liderar. E eu fico pensando, por que, meu Deus? O que seria se o teu funcionário não viesse à reunião que você marcou? Simplesmente te ignorasse uma programação que você fez, para que houvesse crescimento na tua própria vida. E aí a gente programa e faz isso, é como diz o Dallas, e a gente tem que se humilhar para que as pessoas que estão servindo queiram melhorar o seu próprio serviço. Eu não vou me submeter, é do meu jeito. Irmão, não é assim nem com Jesus. Até Jesus Cristo se submeteu à vontade do Pai. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Você não vai viver independente como você espera viver. Como disse o pastor Francinaldo, eu não quero mais trabalhar com gente, eu não quero mais lidar com gente, eu vou criar porco. Foi isso que ele falou? Eu vou criar porco. Aí ele diz assim, então eu te pergunto, para quem você vai vender esse porco? Você vai vender um porco para outro porco? Você vai vender aquele porco para uma pessoa. Quem é que vai alimentar o porco? É um outro porco? Não, é uma pessoa também. Quem é que vai tratar o porco depois? Não tem jeito. O que você quiser fazer da sua vida, você vai precisar se envolver com pessoas. E eu quero te adular essa noite, te dizendo que ou você abre o teu coração para essa boa obra, ou você vai ser nivelado por baixo. Isso é questão de tempo, porque aqueles que se abrirem para essa boa obra, eles vão crescer. Não há outro caminho, eles vão crescer, eles serão abençoados e eles serão frutíferos. Se você acredita que você tem essa boa obra, onde estão os frutos? Não podemos esquecer que nós estamos nos aperfeiçoando. Ele disse, Paulo, eu estou bem certo, plenamente certo, de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Irmãos,
Vamos falar ainda mais francamente, quantas lutas dentro de nós travamos, né? Você olha para a vida do vizinho, parece que o vizinho tem mais que você. Ele tem um carro melhor, a casa dele é melhor. E aí você começa, às vezes até ter inveja da pessoa que mora perto de você, ou de um irmão seu na igreja. Mas você é um homem de Deus. O que é que você diz? Senhor, tira essa inveja do meu coração. Oh Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, age no meu coração. Eu não quero ter inveja do meu irmão, eu quero estar feliz pela conquista dele. Porque você é uma pessoa de Deus, então você luta para ser alguém melhor. Eu sou casado, Senhor. Eu achei essa mulher tão bonita, mas eu sou casado. O sangue de Jesus está sobre mim. Eu amo a minha esposa. Eu vou permanecer fiel. Está repreendido toda a tentação do diabo em nome de Jesus. Eu sou um homem de Deus. Você luta. Você diz, eu sou fiel a minha esposa, eu sou marido de uma só mulher. Você luta. A Bíblia diz, se santifique a cada dia. Você está se santificando, você está lutando dentro do teu coração. Boa parte das pessoas que estão à nossa volta, se ouvissem nossos pensamentos, nem seriam mais nossos amigos. Porque o ser humano tem a capacidade de pensar muita bobagem. Pensa muita besteira. E as lutas estão aqui. Mas se você abrir o coração, Deus vai fazendo a boa obra dele na sua vida. Paulo estava dizendo, em outras palavras, eu tenho a certeza de que o Senhor quer implantar o seu reino em vocês. E através de vocês, eu os amo e oro para que isso aconteça. Tenho sofrido pregando o evangelho por amor a vocês, para que participem desta graça comigo. Opa! Pastor, como que alguém pode usar na mesma sentença ou na mesma frase, sofrimento e graça? Mas a graça não é ausência de sofrimento, não é não, irmão. Jesus sofreu. E através do seu sofrimento nós tivemos acesso à sua graça, a graça de Deus. O mesmo escritor Dallas Willard, ele disse o seguinte, que a graça não é o oposto do esforço, não é o oposto do sofrimento, mas sim do mérito. Como eu posso te explicar isso? Você trabalha, você rala o mês inteiro, você soa trabalhando para ter acesso àquele salário no fim do mês. Aí você diz assim, o mérito é meu, eu trabalhei. Aí que você se engana. Deus vai olhar para você e vai te dizer, eu estou te dando saúde, eu estou te abençoando, eu te abri essa porta de trabalho, eu estou fazendo você prosperar, por isso esse dinheiro chegou na tua mão. Você trabalhou, você se esforçou, mas eu quero te dizer que tudo que você tem ainda é porque a minha graça está sobre a sua vida. Então a graça não é o oposto do sofrimento. Não é porque Deus é um Deus de graça que eu nunca mais vou sofrer. Não é porque Deus é um Deus de graça que eu não tenho que me esforçar, que eu não tenho que me empenhar, que eu não tenho que frutificar. Meus irmãos, nós estamos enganados. Não se entra no céu de qualquer forma. As obras não vão te salvar. Mas se você diz que ama e você não tem obras, eu quero te dizer que você não ama de verdade. Se você diz que tem fé e não tem obras, eu quero te dizer que a tua fé ela é morta. Você precisa se expressar de alguma forma. E se você não consegue se submeter a uma simples liderança da sua igreja e aos comandos, aos pedidos que nós fazemos, eu quero dizer que você realmente precisa curar o seu coração em Cristo Jesus. Nós não podemos ser egoístas a ponto de nos contentar com a salvação. Eu vou repetir. Não podemos ser egoístas a ponto de nos contentar com a salvação. Nós precisamos frutificar. Eu quero dizer para você que o meu coração de pastor dói. Dói. Quando eu venho a uma reunião com a minha liderança em que uma parte não está, o meu coração dói. Mas sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me manter feliz pelos que estão e me manter mais forte do que eu realmente sou. Por quê? Porque muitos de vocês podem precisar do meu exemplo. Eu preciso estar aqui à frente
mas me dói ter que estimular, ter que bajular, ter que quase que implorar para que alguém use o seu dom e o talento que Deus lhe deu. Isso me dói no coração. E eu termino dizendo, como nós temos manifestado o amor de Deus? Temos sido frutíferos no reino de Deus, de que forma? Tiago diz, no capítulo 4, versículo 17, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. E eu me lembro de uma situação que aconteceu na minha vida. Eu me lembro de uma situação que aconteceu comigo. E eu acho que contei aqui no treinamento de líderes que nós tivemos. Eu ia passando ali na Kazuma Oyama, esquina com a 1º de Maio, e testemunhei um acidente. Um carro batendo numa moto e atropelando essa moto. E eu vi o cara ser jogado assim para a vala. Eu estacionei o carro, parei e fui prestar socorro para ele. Você sabe que quando coisa ruim acontece, tem gente que se transforma no ar, ela aparece do vento, né? Não tem ninguém, aparece aquele monte de gente para ver a desgraça alheia. E aí aquele monte de gente, me ajoelhei, peguei a mão daquele rapaz, um jovem, e falei para ele, olha, eu vou ficar aqui com você até a ambulância chegar. Chamaram, a ambulância chamaram, vou ficar aqui com você, fica tranquilo. Deus tem um plano na tua vida. E eu pensei, esse cara está morrendo. Eu preciso falar de Jesus para ele. Foi por isso que Deus me pôs aqui. Aí falei e ele se converteu na hora, entregou a vida para Jesus. Fiquei com ele, a ambulância chegou, fez aquele atendimento e o levou. Mas eu pensei, esse cara vai morrer, ele estava todo quebrado. Mas, pelo menos ele está salvo em Jesus Cristo. 5 anos se passaram e eu estava pregando num retiro de líderes da Igreja Despertar da Graça, do meu amigo pastor Ribamar. E terminei minha palavra, orei, na hora que eu estava saindo, um rapaz me procura e disse assim, pastor, quero te agradecer, porque foi a sua voz que me acalmou 5 anos atrás num acidente de moto. Eu era o rapaz que estava naquele momento. E eu fiquei assim, então impactado e emocionado, porque eu achei que ele já tinha morrido, já estava... Tirei aquilo da minha cabeça, não falei nem para minha esposa. E quando eu descubro que hoje ele é um líder de célula numa igreja. Irmãos, nós podemos não saber medir isso. Talvez nós não tenhamos como medir a consequência de uma atitude, de manifestar aquilo que Deus está fazendo dentro de nós. Você não sabe como isso pode repercutir e atingir tantas vidas. Paulo fala, eu oro para que o amor aumente, o conhecimento, a percepção. Irmão, fica ligado. Quantas vezes você vem para o culto? Eu já vi gente dizer, eu odeio quando alguém pede para eu pegar a mão do outro. Eu não gosto disso. Eu acho que se você está numa igreja, você está aqui para amar pessoas e pegar a mão e abraçar faz parte disso também. Tem gente que é tão fechada a ponto de não conseguir nem dizer boa noite. Tudo bem, meu irmão. Você está aqui pela primeira vez, é bom ter você aqui na igreja. Você está numa célula, você quer participar conosco, nós estamos aqui para te abraçar. Paulo diz, sejam cheios do fruto de justiça, para a glória de Deus, que vocês possam frutificar. O Senhor nos diz em Jeremias 17:10, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Segundo o fruto das suas ações. E aqui nós temos o princípio da semeadura. Aquele que faz, ele vai colher. Pastor, mas eu sou tão incapaz. Não. Deus, ele quer usar a tua vida dentro do que você pode, dentro do teu talento, do teu dom. Ninguém sabe tão pouco que não tenha algo para servir alguém.